prazer te receber aqui a bordo do Ford Fusion híbrido, gentilmente oferecido pela Ford para o Startup essa semana, e nós estamos inaugurando com você o primeiro programa Directions, Startup Directions. E obrigado pela sua presença aqui, é um prazer muito grande trazer um empreendedor, um guerreiro que conseguiu escalar uma startup aí em apenas 2 anos e meio e torná-la o que ela é hoje. É para isso que a gente está aqui, exatamente porque a gente acredita muito que precisa trazer esse tipo de experiência prática para os empreendedores atuais. Então, vamos conversar um pouquinho aqui no caminho, a gente vai seguindo a bordo do Ford híbrido. Enquanto isso, a gente vai bater um papo totalmente informal. Fique à vontade aqui para contar a sua história e fazer com que essa experiência sirva de forma bastante prática para os empreendedores que estão começando ou que estão na estrada como você há 2 anos aí, tentando fazer o seu negócio dar certo. Ok, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que mais do que alcançar sucesso, a gente alcançou bastante tapa na cara aqui, bastante aprendizado que a gente teve durante essa jornada que está só começando, mas vai ser um prazer compartilhar o que der e a gente puder fazer para compartilhar e aprender. Dizem que você, quando teve a ideia de criar o Easy Carros, foi dando uma carona para o fundador da Easy Taxi. Isso é verdade? Pro Thales? Me conta essa história, como é que foi isso? Antes de começar a Easy Carros, eu era founder na Airu, que era o maior marketplace de moda e design do Brasil, e era uma empresa da Rocket Internet, do grupo do qual a Easy Taxi também fazia parte. E a gente ficava sempre no mesmo prédio, compartilhando ideias, batendo papo sobre as empresas, e um dia eu estava saindo lá do escritório, e aí um dia, na verdade, o Márcio William, um dos fundadores da Easy Taxi, acabou pedindo uma carona pra mim. Falou: Fernando, você tá saindo, tá indo pra casa, era tarde da noite pra variar, e você pode me dar uma carona? Eu falei: lógico, posso dar. E aí, quando ele foi entrar no meu carro, ele sentou em cima de 2 garrafinhas d'água, olhou, tava o meu ar-condicionado na época tava quebrado, e ele falou: Fernando, você não toma conta do seu carro? Eu falei: Márcio, que horas você quer que eu tome conta do meu carro? Você sabe que eu chego aqui logo cedo, quando não tem nenhum lugar para cuidar do meu carro aberto. E quando eu saio daqui, já está tudo fechado. E aí a gente começou a conversar, a gente falou: por que não existe uma forma de a gente chamar o serviço para o nosso carro aqui no nosso escritório enquanto a gente está trabalhando? Ou seja, basicamente um Easy Taxi para serviços para o seu carro. E daí que surgiu a ideia inicial, e aí a gente foi até em casa conversando sobre como a gente podia fazer esse modelo de negócio. E me conta então um pouco dessa história e dessa fundação. A partir desse momento então você resolveu criar o Easy Carros. E aí, quem são os fundadores? Como é que foi a participação do Thales? Me conta um pouco disso até hoje, como é que estão essa participação dos fundadores? Desde que a gente fundou a Easy Carros, assim, uma vez que a gente começou a conversar sobre a ideia, eu sempre acreditei bastante em pessoas, eu fui acessar as pessoas que eu achava que eram referência no setor aí para que a gente começasse a debater sobre a ideia. Então ali dentro da própria Rocket Internet tinha algumas pessoas que eu achava referência, onde a gente começou a conversar e a gente criou um grupo de empresas chamado Genius, que é uma venture builder, para que a gente começasse a discutir ideias e implementasse especificamente na Easy Carros, que foi a primeira empresa que surgiu desse grupo de empreendedores. Então dentro desse grupo de empreendedores tinha o Márcio e o Thales, fundadores da Easy Taxi, tinha o Fábio Arruda, fundador da Zockprint, tinha o Alexandre Liuzzi, que era do mercado financeiro, afinal alguém precisava entender de dinheiro ali, né? E aí tinha eu como sócio. E aí a Easy Carros acabou sendo a primeira empresa que a gente lançou, a empresa do qual eu era o empreendedor nessa empresa. E aí a gente surgiu com essa empresa, acabamos lançando, fazendo um teste inicial. A gente falou: como que a gente valida essa ideia? A gente basicamente pegou alguns serviços que a gente queria oferecer e começou a disparar em grupos de WhatsApp. Começamos a estudar o mercado, mandamos para alguns WhatsApp e começou a surgir bastante demanda. Ali a gente pegava, a pessoa fazia o pedido, eu ia no Google Maps, tirava um screenshot da foto e mandava para um profissional e falava: ó, você pode ir lá fazer um serviço no meu carro? E ele chegava lá e era uma outra pessoa, com outro nome, tudo isso, mas ele ia lá e entendia a questão, e isso em 1 mês a gente vendeu tanto serviço que a gente falou: faz sentido. Todos sabem, escutam falar das grandes mudanças em relação à mobilidade urbana que estão acontecendo. A gente precisa estar à frente
e ser a empresa que vai ajudar pessoas e empresas a fazerem a transição do mundo de carros de hoje para o mundo de mobilidade urbana do futuro. Bacana. Falando um pouco de investimento aí, quando você recebeu os primeiros aportes, a gente sabe que vieram alguns executivos da Ambev, outros anjos. Me conta um pouco sobre isso. Você pode tornar público quanto você recebeu de aporte no total? Quem são esses investidores que te apoiaram desde o início? Enfim. A gente teve alguns investidores diferentes que a gente achou bastante estratégico. Então, quando a gente estava buscando investimento, a gente falou o que a gente precisa para escalar o nosso negócio, o que a gente precisa efetivamente entender para saber onde a gente vai. Então, a gente mapeou algumas pessoas com perfil diferente. A gente precisava entender sobre pessoas, porque pessoas ia ser um grande gargalo de crescimento. Então, como recrutar, atrair e ter uma cultura que trouxesse as melhores pessoas para o time. Então, a gente trouxe o pessoal da Ambev. Então, tem 2 sócios, ex-sócios da Ambev, que são investidores da Easy Carros, que nos ajudam a formatar ali a cultura, a missão, as estratégias a longo prazo, e ensinam a gente como lidar com people ali dentro da empresa. A gente precisava entender sobre o setor automotivo também. Então a gente trouxe um empreendedor que tem uma das maiores empresas de autopeças do Brasil, porque o nosso âmbito é verticalizar essa indústria que a gente já está fazendo, sabendo os serviços que os nossos clientes vão precisar, a gente já está conectando direto com a indústria. E a gente precisava de alguém que tivesse as relações ali dentro para nos ajudar. A gente também precisava de alguém de startup que soubesse algum modelo de marketplace e de escalar serviços. Então a gente trouxe o Tomás Cirugi, fundador do Doutor Consulta, né, uma das grandes empresas referência hoje no setor, que na verdade opera num modelo onde ele no almoço nos falou: você tem um modelo muito parecido comigo, a diferença é que eu tenho um local físico e você vai até o lugar. A gente sempre está buscando pessoas com skills complementares e a gente tenta continuamente entender quais são os skills que a gente já tem dentro de casa e quais que a gente precisa buscar. Eu sempre toquei a parte mais de marketing, crescimento, business development, ali junto com parcerias com grandes empresas, como a gente já tem hoje. Posso falar um pouco depois sobre isso. Trouxe 2 sócios do lado de tecnologia, tanto o Márcio e o William, que tinham conhecimento ali da Easy Taxi, como funcionava esse modelo, como o Bruno Ramos, que hoje é nosso CTO e foi reconhecido ano passado pelo Google como um dos melhores desenvolvedores do Brasil. Então, e eu tenho um outro sócio que é de operações, que é o Igor Crivellari, um sócio que já foi CEO de grandes startups do mercado, já foi de fundos de investimento como o eBricks, e hoje nos ajuda a escalar um negócio que já está presente em mais de 30 cidades por todo o Brasil. Mudando um pouco agora e focando basicamente no Easy Carros, né? Para quem não sabe, não conhece. Então, o que é o Easy Carros? O que ele faz? Como é que funciona essa rede credenciada que você tem? Conta um pouco dessa parte para que fique claro para quem está nos ouvindo aqui e que não conheça um pouco do teu trabalho. A Easy Carros está ajudando na transição de pessoas e empresas para essa era da mobilidade, uma era onde as pessoas estão cada vez mais ocupadas, entendem menos de carros e querem ter uma vida mais eficiente. Então a gente criou hoje o maior marketplace de serviços para carros, onde a gente tira a dor de cabeça de pessoas e empresas a cuidarem de seus carros, deixando os carros sempre prontos para onde estiver. Na prática, como que funciona? A gente é um Uber para serviços do seu carro. Então a gente conecta donos de carros a uma rede de prestadores de serviços que é certificada, uniformizada, Easy Carros, que trabalha com preços tabelados de serviços, com horários agendados, e tem um aplicativo onde eles fazem a gestão do negócio deles, onde eles podem aceitar ou recusar pedidos, e eles vão até o local do nosso cliente para fazer o serviço. E fazem o serviço sem tirar o carro da própria vaga. E que serviços são esses exatamente? A gente começou com um serviço básico, que é a lavagem a seco do seu carro. Isso foi a forma de a gente pegar a chave do carro do cliente. Uma vez que a gente pegou essa confiança, hoje a gente já faz troca de baterias, em parceria com a Baterias Eliar, reparos de vidro com a Carglass, troca de óleo, troca de pneu, entre vários outros serviços relacionados ao seu carro, que a gente atende o cliente
na conveniência de onde ele estiver. Você vende também produto, peças? Como é que funciona isso? A gente, na verdade, a gente negocia direto com os fabricantes os melhores preços para os nossos clientes, e a gente já entrega para o nosso cliente o serviço. A solução porque inteira. o cliente não quer comprar uma peça, ele quer o carro pronto para andar. Perfeito. Então é isso que a gente faz. A gente entrega para ele a solução completa para ele, garantindo preços hiper qualificados e justos, e uma qualidade de serviço onde a gente é avaliado super bem, né? E como é que você garante a qualidade desses serviços, principalmente fora de São Paulo, onde você começou, onde você atua? Como é que funciona isso? A gente tem parceiros espalhados pelo Brasil que dão certificados de serviço, que garantem a qualidade dos profissionais, o treinamento desses profissionais, e no qual a gente tem uma rede específica que garante a qualidade pelo Brasil. Além disso, a gente tem métricas que a gente acompanha diariamente sobre todos os profissionais, sobre as avaliações que eles recebem, e eu acredito muito no mercado. Acho que o mercado sabe avaliar e sabe trazer os melhores profissionais à tona. Então não só o nosso algoritmo funciona de uma forma que dá preferência para os mais bem avaliados, como a gente também elimina qualquer profissional que tem uma avaliação média abaixo de 4 estrelas. Que tem um ranking, né? Tem um ranking. Okay. Tem um ranking, uma avaliação que os nossos clientes dão para cada profissional. E para frente aí, o que é, quais são os planos da Easy Carros, quais são os seus planos para frente, futuros, o que você está planejando em termos de parcerias, em termos de inovação, em termos de expansão, enfim, conta um pouco para a gente o que vem nos próximos anos de positivo aí, de desafios para a Easy Carros. Na Easy Carros a gente tem 3 grandes crenças sobre o setor automotivo. Tá? A primeira é que carros vão estar cada vez mais nas mãos de empresas e menos nas mãos de pessoas. A gente já vê esse movimento acontecendo pelo mundo, não só com aplicativos como o Uber, mas tem a tendência de crescimento de porcentagem de carros nas mãos de empresas é muito grande. Isso quer dizer que a experiência do carro vai ser muito parecida com uma indústria de aerolinha, por exemplo, onde os clientes, as pessoas vão ser mais usuárias. Exato. E as empresas vão ser donas. Perfeito. O segundo é que o futuro do setor automotivo está cada vez mais baseado em tecnologia. Olha esse carro que a gente está andando aqui. A gente toca um botão aqui, ele mostra qualquer coisa. Né? Então, o futuro do setor automotivo não vão estar na mão de engenheiros mecânicos, mas sim na mão de engenheiros de software. Correto. E a gente quer ser essa grande empresa de software que vai trazer os carros brasileiros para o futuro disso. Então, e o terceiro ponto é que eu acredito que os carros estão passando cada vez mais dados, né? Aqui a gente consegue acompanhar várias coisas sobre o carro em tempo real, e a inteligência artificial e os dados vão mudar drasticamente o setor automotivo. Todo mundo fala como a inteligência artificial vai mudar para os carros autônomos, mas muito antes dos carros autônomos, ela vai mudar os serviços. Perfeito. Imagina que hoje a gente já capta dados sobre os veículos, toda vez que a gente vai fazer um serviço, onde a gente consegue prever com antecedência quando você vai precisar trocar seu óleo, quando você vai precisar trocar seu pneu, quando que você vai precisar fazer N serviço, de uma forma que você acaba reduzindo o custo seu ou da sua empresa, da frota da sua empresa. E com isso, a gente já consegue prever. Uma vez que a gente esteja conectado com as montadoras, né, que é um dos grandes passos que a gente está evoluindo, fechando com algumas grandes montadoras, parcerias, para que a gente consiga ter acesso aos dados e fornecer uma experiência melhor para os usuários dos carros deles, a gente consegue acelerar esse Big Data, e a gente já está desenvolvendo um algoritmo de inteligência artificial para prever os serviços por tipo de veículo, por tipo de motorista, por tipo de local que a pessoa anda, entre vários outros fatores aí. Espetacular, cara. Está sendo uma experiência muito, muito interessante falar com você. Não te conhecia pessoalmente, conhecia um pouco da sua trajetória, mas a hora que a gente ouve, depois de 3, 4 anos de ralação, de estrada, você continua com o mesmo brilho nos olhos que provavelmente você tinha há 5 anos atrás, quando você começou a pensar na Easy Carros. Então, assim, isso Só com mais barba. Isso é a veia empreendedora. Esse brilho nos olhos tem que continuar existindo sempre, dia a dia, independente se você recebeu investimento, de quanto você recebeu. É fato isso? Você tem que acordar todo dia pensando como é que você faz melhor a tua empresa dar certo para frente. Sim, com certeza. Até porque o pitch mais difícil que você faz não é para os investidores, é interno. Então as pessoas ali dentro da sua empresa têm que acreditar na sua ideia tanto quanto você,
E você tem que vender a sua ideia constantemente, óbvio, externamente, para atrair parceiros, para atrair clientes, tudo isso, mas internamente também é bem importante, né? Então, por exemplo, a gente vai ter hoje mais tarde, mas temos todas as semanas, uma reunião onde a gente apresenta tudo o que está acontecendo ali na empresa e todos os avanços que a gente está tendo externamente também, para que as pessoas fiquem ali alinhadas. E algo que eu quero fazer cada vez mais é passar sessões de formação sobre a indústria para as pessoas, para que elas tenham também um brilho no olho, porque não adianta só uma pessoa estar com brilho no olho. Quando você vai crescendo na empresa, tem que estar todos com brilho no olho. Verdade. Você tem que ter vários empreendedores ali dentro. E você pode dizer qual foi o aporte total que você recebeu até hoje desses investidores? A gente recebeu já alguns milhões, tanto aqui dos investidores brasileiros, quanto mais recentemente de um fundo internacional.